aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Respira fundo assim, ó. Como está o oxigênio? Perfeito, não é verdade? Como Deus é bom. O favor dele envolveu a nossa vida. Por isso nós temos na terra quase 7 bilhões de pessoas e não falta oxigênio para ninguém. Sem contar os animais que respiram também. Esse é o nosso Deus. Escute bem. Nós não estamos alienados a respeito de todas as coisas que têm acontecido no Brasil. Não estamos alienados. Nós temos plena consciência da crise política. Nós temos plena consciência da crise econômica. E nós temos plena consciência da crise na questão da saúde. Ou alguém não sabe do que está acontecendo na nação? Nós sabemos. Só que dentro do povo como nação existe um outro povo que é uma nação. E dentro deste povo como nação que é a igreja, existe a sua família que é uma nação dentro da nação. E há promessas da parte de Deus para os últimos dias. Há promessas de Deus da distinção entre aqueles que servem a Deus e entre aqueles que não servem a Deus. Vai se tornar visível. É impossível ter paz e segurança plena sem Deus. Mesmo que a pessoa tenha uma carreta de dinheiro guardada no banco. A Bíblia fala em Provérbios 31, o epílogo da mulher o quê? Virtuosa. Olha só, havia tanta segurança, e esta mulher está relacionada à igreja, que ela dava risada, ela ria do dia futuro. Ó, coisa tremenda. Isso é maravilhoso. Nesses dias que adentramos 2016, diante deste cenário, para alguns catastrófico, para nós de grandes possibilidades em Deus. Eu vejo que nós como igreja estamos, quem sabe, diante da maior oportunidade de crescimento, de frutificação, de multiplicação, de cura, de libertação, entrando com a palavra da evangelização, dando vista aos cegos, curando os enfermos, libertando os cativos e vendo a glória de Deus sobre nós. Como diz aquela expressão, quem viver, verá. Agora, é preciso nos voltarmos completamente para Deus, para que possamos viver tudo aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Saiu na imprensa internacional assim: o Brasil gosta de dançar à beira do abismo. Como que pode fazer essas festas todas de carnaval e celebrar isso aí com tudo que está acontecendo? Mas independentemente de qualquer coisa de festa feita no mundo, nós somos o povo da fé, o povo da esperança, e aqui nós fazemos festa mesmo ao nosso Deus, e nós não temos medo deste abismo, porque nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Não há o que temer, não há o que temer. Não precisa nem perder o sono, se a sua casa estiver edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras
e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Diga assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Mais uma vez. Pode colar. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Diga assim: obrigado, Senhor, por esta noite na tua presença. Toda construção, toda edificação começa com uma base, começa com um fundamento. Temos este púlpito, até este púlpito tem essa base. Tudo começou aqui. Este púlpito colocado sobre esta base. Existem muitos tipos de casa, mas eu quero falar da edificação desta casa espiritual. A nossa vida, ela está em construção constante. Desde quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, no processo da gestação até dar à luz, mesmo ainda lá, todos nós fomos recebendo na nossa alma informações, identidades. Depois nós nascemos, mesmo quando ainda bebê, vamos recebendo informações do mundo, dos pais, do contexto em que nós vivemos, e vai se formando em nós uma construção, uma identidade, uma personalidade. Então há registros de construção e de edificação em nós, desde quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Mas Deus vai proporcionar algo extraordinário e maravilhoso em Jesus Cristo. O salmista Davi, ele diz assim: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a forma que ele nasce. Nós nascemos, nós crescemos, e quando nós temos um encontro com Jesus, nós nascemos de novo. Adão, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus o fez a sua imagem e semelhança. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Mas no dia em que Adão pecou, ele foi separado de Deus. Ele morreu espiritualmente. E ele viveu na terra mais de 900 anos, na dimensão da alma e na dimensão do corpo. Essa é a herança que recebemos de Adão, antes de termos um encontro com Jesus. Esta identidade, onde nós caminhávamos na terra, na dimensão da alma e na dimensão do corpo. Um dia um homem extremamente religioso chamado Nicodemos, isso está registrado no livro do Evangelho de João, no capítulo 3. Ele era fariseu, doutor da lei, um homem importante, um líder religioso. Numa noite ele veio ter com Jesus, porque ele ouviu falar dos feitos de Jesus. E não foram poucos os feitos. Jesus estava fazendo maravilhas.
Todo o território em que Jesus chegava havia cura, havia libertação, os demônios eram expulsos, os cegos viam. E este homem importante no contexto da sociedade judaica, líder religioso, ouviu falar de Jesus e despertou nele o interesse de estar com Jesus. Então ele vem numa noite, e ele chega diante de Jesus e diz assim: mestre, ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor tem feito se não for alguém enviado por Deus. É impossível. Tantos enfermos serem curados, mortos serem ressuscitados, os milagres que o Senhor tem feito, ninguém pode fazer se não for alguém enviado por Deus. Jesus vai olhar para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, preste atenção no que eu vou dizer para você. E ele fala assim: em verdade eu te digo. Ele está dizendo: preste atenção. E ele vai dizer: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você pode ser a pessoa mais religiosa, você vem de uma tradição religiosa e os teus pais religiosos, você pode até ser filho de crente, mas se você não nascer de novo, ter a sua experiência deste encontro pessoal com Jesus, você não pode ver o reino de Deus. O que é isso? Compreender o reino de Deus é loucura. Você não pode entender a palavra de Deus. Quando você lê, você não compreende, você não consegue entender. Aí Jesus vai dizer a segunda verdade. Ele diz: preste atenção mais um pouquinho. E ele repete a expressão: em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O cabeção do Nicodemos ficou maluco, falou: será que eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou: ô Nicodemos, você é mestre em Israel, você não compreende essas coisas. Aí Jesus fala a respeito do novo nascimento. Escute bem. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você nasce de novo no teu espírito. A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Se fez novo aonde? No espírito. Mas você tem uma alma. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Vamos sendo processados dia após dia nesta edificação e nesta construção espiritual, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você está vivendo hoje exatamente o que você construiu, você edificou em todos os seus anos de vida. A vida que você vive hoje é resultado 100% da edificação, da construção, do investimento que você fez na sua própria vida. E Deus hoje nos dá a oportunidade, dentro da proposta de reforma, diga reforma, reformar, fazer de novo, recomeçar, reconstruir, dentro do propósito. Essa é a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida a partir de hoje. Todos nós, em alguma área da nossa vida, é possível que tenhamos usado alguns materiais equivocados no processo da construção e da edificação da casa. Mas Deus nos dá sempre, como disse o Felipe Valadão, a segunda chance. Diga graças a Deus por isso. Deus é tão extraordinário e maravilhoso que Ele nos dá a segunda chance. É interessante que nós somos imediatistas. Tudo o que queremos para o presente. Mas eu quero dizer para você, o seu futuro é mais importante do que o presente que você está vivendo, porque o teu futuro diz respeito à vida eterna. Algumas pessoas pensam como Esaú: do que me vale a primogenitura? Esaú, ele sai para caçar, o
Jacó entra na cena e vai e prepara um guisado. E quando ele chega no campo, faminto, esfameado, ele chega e diz para o irmão: olha, me dá um pouquinho desta lentilha, deste prato cheiroso, saboroso. O irmão disse a ele: me vende a sua primogenitura, aí pode comer à vontade. Sabe o que ele disse? Do que me adianta a primogenitura? Primogenitura diz respeito a futuro. Eu quero saber o agora. Eu quero dizer para você: não abra mão da sua primogenitura, não abra mão do seu futuro em Deus, por coisas muitas vezes passageiras do presente. Não comprometa o seu futuro no processo de construção e edificação da sua casa. Não troque a perspectiva de um futuro certo na presença de Deus pelos deleites e os prazeres deste tempo presente. Jesus, ele fala aqui o sermão da montanha, e ele vai trazendo os seus ensinamentos e os seus fundamentos. E o texto que antecede esse texto dos dois fundamentos fala a respeito dos dois caminhos. E a notícia é que a porta, ela continua estreita. O caminho continua estreito, não tem como alargar a porta, não tem como alargar o caminho. Esta é a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando nós decidimos trilhar o caminho estreito, nós vamos poder vislumbrar uma vida gloriosa e maravilhosa em Deus. Jesus vai falar aqui, e o texto, na verdade, não diz a respeito de dois fundamentos, é o subtítulo dele que alguém coloca. Mas na verdade as duas casas foram construídas, duas casas foram edificadas. Uma sobre o fundamento, que é a rocha, sobre rocha. O outro edificado sobre areia. A mesma chuva, os mesmos rios que sobem e os mesmos ventos sopram sobre as duas casas. Quando a chuva cai, fala das intempéries do dia a dia que nós enfrentamos. É possível que hoje você já tenha passado por algum tipo de guerra. É impossível numa semana, e na verdade existem períodos que a gente está pronto para tudo quanto coisa que vem. Há um vigor, alguma coisa assim contagiante, e que a gente parece um leão. Mas existem dias que as coisas não são bem assim. A chuva vem, fala das intempéries da nossa vida que enfrentamos no dia a dia. Quando os rios sobem, pessoas que se levantam muitas vezes contra nós, se opõem à nossa caminhada, se levantam como críticos. Esse tipo de oposição sempre existiu e sempre vai existir. E os ventos que sopram contra a nossa casa, contra a nossa edificação. Há dois tipos de vento. A Bíblia diz no Salmo 104 que os ventos, eles são mensageiros do Senhor. Há um vento que Deus sopra, que vem da parte de Deus. O vento que vem da parte de Deus é um vento para nos trazer de volta a sua presença, trazer de volta aos princípios da palavra e a disposição do nosso coração em sermos e fazermos exatamente aquilo que Ele nos chamou para sermos e fazermos. A Bíblia diz que quando Jonas entrou naquele navio, Deus tinha dado a ele a ordem para ir para Nínive. Nínive era como lá a cidade de Alepo, tomada pelo grupo islâmico. Ninguém queria entrar naquele território. Imagina, há uma missão para você na Síria. Quem está disposto a ir? Essa era a missão que Deus tinha para Jonas. Falou: existe um povo ali, e eu quero que você vá àquele povo para pregar a palavra. Mas Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus. Ele desce para o porto, ele vai a Jope, depois ele entra no navio, depois ele desce para o porão, mas o porão não foi o limite. Deus mandou um vento.
Os marinheiros ficaram apavorados. E Jonas está lá no navio, dormindo. Falou: ô vivente, que Deus que você serve, o que está acontecendo conosco? Então ele é lançado ao mar, e ele vai parar nas profundezas do abismo. Não tem como ter paz, sossego, distantes do propósito, afastados da chamada. Jonas está lá, ele é processado em arrependimento, ele faz a confissão do seu pecado, e o peixe então vem e o vomita numa praia. Aí Deus fala: e aí, queridinho de Jesus, está disposto a ir para Nínive? Estou pronto. E ele vai para Nínive. O vento cessou na vida dele. Então, mas existem ventos, tormentas que se levantam, provenientes do inferno contra nós. Quando Jesus entrou naquele barco para ir para a outra margem do lago de Genezaré, para chegar à terra dos Gadarenos, uma tempestade se levanta, uma fúria do inferno, para que Jesus não chegasse lá. Queridos, a nossa vida é assim: ora tem chuva, ora os rios se levantam, ora há ventos contrários, mas a casa edificada sobre a rocha, ela permanece firme para todo o sempre. Existe a cultura socialista comunista, e algumas pessoas admiram esta cultura socialista comunista. Todo mundo igual, recebe a mesma porção, socializa a pobreza. Todo mundo, na verdade, vive na dimensão da pobreza, todo mundo igual. E a classe dominante. Eu estava lendo a respeito de um professor numa das universidades nos Estados Unidos, que a classe defendia o socialismo comunista, todos iguais e recebendo partes iguais. E o professor, sendo confrontado, então ele decide fazer uma experiência: vamos socializar as notas. Naquela classe, uma parte dos alunos sempre tirava 9 e 10, uma outra parte dos alunos tirava 5, 6, 7, e havia uma categoria de pessoas ali que sempre tirava notas baixas, 0, 1, 2. Esses de 0, 1 e 2, quando socializa as notas, eles sobem um pouquinho na média, mas os que estavam lá em cima vão diminuindo a nota. Aqueles que estudavam para tirar nota boa disseram assim: o que adianta a gente estudar? A gente estuda, depois se divide a nota e a gente fica com nota baixa. Não vamos estudar também. E um dia ninguém estuda, e a nota foi, a média, 0. Agora escute bem, preste atenção. Não tem como socializar algumas coisas na nossa caminhada e na nossa jornada de edificação de fé. Bem verdade é que algumas pessoas têm pago um preço de oração, de intercessão, de jejum, para que a cidade seja abençoada, o estado seja abençoado, a nação seja abençoada. Nós temos sim pessoas assim, mas a chamada de Deus não é para socializarmos a oração simplesmente. Alguns deixam de orar e outros oram dobrado, para que alguns que deixam de orar também sejam abençoados. Não tem como. Quando nós olhamos para o texto, diz: portanto, todo aquele, individualiza. Está dizendo todo, é você individualmente. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, sobem os rios, sopram os ventos, mas o homem que edificou a casa sobre a rocha, isto é, observou os princípios da palavra de Deus, vai permanecer para sempre.
Outro dia, nesses grupos de WhatsApp, eu nem sei quanto eu estou, mas eu estava já um pouco indignado, já de não suportar as minhas caixas sendo muitas vezes cheias de tanto lixo. E eu coloquei um comentário assim: por favor, não compartilhe no grupo social coisas que não trazem edificação. E algumas pessoas gostam de compartilhar, nem olha direito, vai reproduzindo, passa para 10 pessoas e vai passando, nem leu. É um moço que nasceu não sei aonde, não sei o que lá. Outro dia, uma médica de Barretos disse que se você tomar 5 gotinhas de própolis por dia, o mosquito da dengue sai de perto de você. E aí já vem do outro grupo, e eu falei: vem cá, mas falou para você isso? Isso é comprovado? Ou é a indústria de própolis que está querendo vender própolis? Falei: olha, é o seguinte, uma coisa é certa, não vai fazer mal, o própolis vai fazer bem. Mas se não há comprovação, e não há, por que ficar se publicando? Alguém inventa, alguém cria. Então nós sabemos que nas redes sociais existem tantas coisas, mas eu vi um videozinho interessante. Tudo na nossa vida tem um preço. Ou a gente paga o preço agora, ou paga depois. Não tem como terceirizar a oração. Eu vou dar uma graninha para você, você ora por mim. Eu vou dar uma graninha por você, você jejua por mim. Eu vou dar uma graninha para você todo mês, você vai à igreja por mim. Não tem como. Olha, eu vou te dar uma oferta todo mês para você ler a Bíblia por mim. Não tem, não existe. A chamada é para uma edificação pessoal. Casa firmada na rocha fala de uma chamada pessoal e na disposição de se edificar esta casa. Você escolhe. O que é certo? O que é certo é que vem a chuva. O que é certo é que sobem os rios. O que é certo é que sopram os ventos. A diferença vai estar que aquele que edificou sobre a rocha vai permanecer. Esses dias em que nós estamos vivendo são dias para nos voltarmos integralmente para Deus, não por causa de algum tipo de medo. Não tem por que ter medo. Eu não tenho, meu irmão, esse é um tempo, como disse ali o epílogo da mulher virtuosa, de darmos risada. Pode ter certeza. Eu estou muito feliz. Estou feliz. Estou muito feliz. Dias de grandes possibilidades em Deus. Nossa, é porque para a igreja. A igreja de quem? A igreja é dele. A igreja é de Jesus. Mas tem muita igreja por aí também que não vai crescer não. Não vai se desenvolver não. E a gente tem visto isso claramente. Então não é porque é igreja, simplesmente é porque decidimos nos voltar completamente para Deus. Aí vai fazer a diferença na nossa vida. Dá para soltar o videozinho aqui? Apaga aqui. Volta, eu quero ouvir o som, tá? Sem som não tem nem graça. Volta lá. Volta o som. Solta o som. Vamos lá, vamos contar e vamos fazer uma oração forte. Vocês acham que eu gostava de estudar? Espera um pouquinho, volta no 0. Isso, aí. Isso, volta lá. Isso foi treinado. Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, 3º ano primário, falou o seguinte: gosta de estudar não, meu filho? Eu disse, não. Sabe o que ele falou? Puxa o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei, ai meu Deus, como? Eu odeio isso. Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia. Caraca, o cara manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, e me levou para capinar canavial. Na 3ª enxadada que eu dei, eu gritei, papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse, no final do canavial, meu filho.
Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança. Olha só. É engraçado, né? Vocês acham que eu gostava de orar? Vocês acham que eu gostava de estudar a Bíblia? Tem jeito, meu irmão. Gostando ou não gostando, é uma disciplina espiritual que vai nos levar a um lugar de vitória. Não tem como. Jejuar, orar, ler a Bíblia, estar na igreja, deixar de vir à igreja apenas e se tornar igreja, viver os princípios da palavra na obediência, na fidelidade, na santificação, está independentemente de ser agradável ou não. Se nós queremos ter êxito na edificação e na construção da nossa casa, esta é a chamada de Deus para a nossa vida. Não tem como, o queridinho de Jesus. E aí? Tem uns negócios esquisitos. Não existe outro meio. Vocês acham que o camarada gostava de estudar? Era igual o pai dele, normal, não. Mas e aí? Vai enfrentar o canavial? Ou vai estudar? Vai viver uma vida de frustração e de derrota? Ou vai se voltar para a palavra? Está com você. Não tem um outro meio de entrarmos no caminho do êxito dentro da chamada cristã, se não estivermos dispostos a vivermos a disciplina cristã. Impossível. Não tem mágica. Não tem. O gênio da lâmpada não vai se manifestar para você de vez em quando. É uma caminhada, preste atenção. A caminhada não é para uma semaninha. A caminhada não é para um aninho. A caminhada é para 10, para 15, para 20, para 30, para 40. Tantos quantos anos Deus queira nos conceder nesta terra. E essa disciplina da construção e da edificação é para todos os dias. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, como sábio construtor, eu coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Só existe um fundamento, que é Cristo. Meu irmão, existem tantas linhas de teologia. Não está na linha teológica que você acredita ou não entrar nos céus. Está no fundamento, que é Cristo. Processados em arrependimento, salvos pela fé por meio da graça. Ponto final. O resto é periferia. Para. Volte-se para Deus. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Marcos Witt, ele é um ministro de louvor que influenciou na sua geração. Ele fala: olha, enquanto milhões e milhões de pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão aprisionadas nos seus conceitos teológicos, discutindo teologia vazia, que não leva a nada, a não ser como um câncer que corrói, que destrói a alma das pessoas. Edifique a sua casa sobre a rocha. Viva uma disciplina espiritual. Nós proporcionamos à igreja os meios de crescimento, através das escolas de formação. Estamos avançando para equipar a igreja para a chamada da última hora, que é a evangelização da nossa cidade, da nossa nação e das nações da terra. Não tem como terceirizar vida espiritual. Não tem como. É pessoal. Paulo diz: eu coloquei o fundamento, mas você pode construir, edificar este edifício com ouro, prata
pedras preciosas, madeira, palha ou feno. A obra de cada um vai se manifestar, vai se revelar, provada pelo fogo. Todos nós passamos pela prova do fogo. Não tem como. Tem que se render? Se renda logo. Se entrega logo, sem reservas, na plenitude. Não troque o seu futuro por algumas coisinhas do presente. Não abra mão da vida eterna. Jesus, ele fala uma parábola a respeito de um homem que colheu abundantemente. O homem estava se tornando rico. Já estava rico. Estava se tornando mais rico. E Jesus fala a respeito desta parábola, que este homem abastado e rico já não tinha mais nem onde colocar os frutos que ele estava por colher. Ele disse assim: eu vou destruir este celeiro, vou construir celeiros maiores, e vou dizer para minha alma: alma, descansa, goza a vida. O que você tem preparado dá para muito tempo. Sabe o que Deus falou para ele? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado vai ficar para quem? Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você preparou vai ficar para quem? Diz assim: é todo aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Nós estamos no ano da reforma. Vamos voltar ao princípio da palavra. Dentro da nossa chamada de quebrantamento, de arrependimento, na palavra que Deus nos liberou, baseada no livro de Joel, em resposta ao quebrantamento, o rasgar do coração, eu vou enviar o trigo, o vinho novo e o azeite. E diz: e deles tereis em abundância, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Esta é a palavra central, revelada de Deus para nós como igreja evangélica em Campo Grande. E você vai viver isso para o louvor e para a glória do nome dEle, através da sua vida. Você crê e aplauda o Senhor. Não há o que temer. Para aqueles que se voltam para Deus, o próprio Deus diz: eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Eu abençoarei o teu pão, eu abençoarei a tua água, tirarei as enfermidades do meio de vós, e no meio de vós não haverá mulher que aborte e nem estéril. Promessa de Deus, é Bíblia, é a palavra. Se a palavra chega ao seu coração como uma revelação, você vai viver a palavra. Eu quero dizer para você: quem tem a casa firmada na rocha não tem por que temer. A chuva vai descer, os rios vão subir, os ventos irão soprar, mas a sua casa firmada na rocha vai permanecer. Diga: eu recebo a palavra. Se coloque em pé. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Renda-se ao Espírito de Deus. Renda-se a Ele. Você pode atrair o olhar de Deus sobre a sua vida agora. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida. Dentro de instantes eu estarei orando por você, mas preste atenção mais um pouquinho aqui. Talvez você já tenha ouvido essa história. A história de um construtor de casas, um homem muito experiente, dedicado, que trabalhava numa empresa de construção. E ele era o homem de maior confiança do dono da empresa. Ele construíra muitas casas e já estava na empresa há muitos anos. Já tinha até passado o tempo para se aposentar e ele continuava trabalhando. E algumas vezes ele vem ao patrão e diz assim: olha, o meu tempo de me aposentar, já concluí o meu trabalho, eu preciso me aposentar. E o patrão sempre pedia que ele permanecesse mais um pouco na empresa, porque ele era uma pessoa que se destacava naquela empresa. Mas um dia ele estava muito chateado e chegou para o patrão e disse assim: olha, eu já não suporto mais, eu não quero mais, eu preciso me aposentar. O patrão falou: eu vou pedir para você construir a última casa. E ele, contrariado, revoltado, e ele vai então construir aquela casa. Ele recebe os melhores materiais e começa a edificação, mas ele estava muito magoado. E ele vai fazendo aquela obra de qualquer jeito. E ele conclui aquela obra e ele chega para o patrão e diz assim: olha, aqui estão as chaves da casa, a casa está pronta. O patrão olhou para ele e disse assim: eu quero te agradecer por todos esses anos que você trabalhou na empresa. Você foi o melhor funcionário que nós tivemos. Esta casa é para você. Estas são as chaves da sua casa. Ele pensou comigo: mas se eu soubesse que era a minha própria casa, eu teria feito diferente. Já era tarde. Mas eu quero dizer para você, não é tarde para você entregar a sua vida a Jesus. Não é tarde para recomeçar uma nova história em Cristo. Não é tarde. Ele está de braços abertos para você escrever uma nova história. Talvez até aqui a sua edificação e a sua construção tenha sido de qualquer jeito, mas daqui para frente você pode fazer diferente, se esmerando na entrega, na dedicação, cuidando das coisas de Deus como prioridade número 1 da sua vida. E você vai perceber que com o passar dos anos, mesmo a chuva vindo, as águas dos rios transbordando, os ventos soprando ao contrário, a tua casa vai estar lá. Ela não vai cair. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da sua vida. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Ele. Talvez você tenha estado conosco, ou tenha estado conosco já algumas vezes. Quem sabe você frequenta a igreja já há muitos anos. Ou quem sabe você tenha se distanciado da palavra. Essa é a sua noite. Deus quer escrever uma nova história. 2016, o ano da reforma, tudo novo na sua vida. Voltando-se para os princípios da palavra,
para desfrutar da presença de Deus. Tem alguém assim, faminto por Deus? Levante a mão assim, eu quero orar por você. Amém, amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a mão. Eu quero orar por você também, que tem, quem sabe nesses dias há tantas visitações das trevas na sua alma, na sua mente. Você vive tomado por uma angústia, uma ansiedade que você não sabe de onde vem. Eu quero orar por você que o temor tem chegado ao seu coração, tem batido a sua porta, e você sente que está vivendo como um tempo de instabilidade. O nosso refúgio é o nosso Deus. Enquanto ministramos, você que levantou a mão e você que quer vir ao altar para receber esta oração, quero dar essa oportunidade para você. Dê um passo de fé. Deus vai te tomar pela mão direita, vai te sustentar. Você vai passar pelo fogo e você não vai se queimar. Você vai passar pelas águas, mas você não vai se submergir. Você vai chegar do outro lado. Vamos ministrar, pode vir ao altar. Toma-me, rende Deus que te abençoe. aos pés da cruz. Venham. Me encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus te abençoe. A igreja vai orando, vai intercedendo. Venha o mover do Espírito, ó Pai, sobre este povo. Vem, Santo Espírito, move em nosso meio. As cadeias sejam quebradas, o jugo seja despedaçado. que tu tens pra mim. Eis-me aqui, Renda-se, 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 renda-se. eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido Eu sou teu e tu és Vai, entregue-se a Ele. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos dá esta chance de nos voltarmos para Ele. Não importa o quanto distante você tenha ido de Deus, quando você se volta para Ele, Ele te recebe de braços abertos. A salvação vem por uma confissão, por uma declaração de fé. Olhem para mim um pouquinho aqui. A palavra salvação, ela é abrangente. Fala a respeito da vida eterna, mas também fala a respeito de livramento aqui na terra. Quando alguém está se afogando, alguém vem e resgata, isso é salvação. A entrega, quando você se volta para Deus, você é envolvido pela salvação. Você recebe uma nova identidade em Cristo. Você recebe o Espírito Santo e começa uma jornada. Essa jornada não se conclui numa semana, não se conclui num mês, num semestre. É uma jornada para a vida toda, até a eternidade. Amém? É uma entrega mesmo. Você nega você mesmo, a si mesmo, e você se volta integralmente para Deus.
A Bíblia diz que Ele vai ser o inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Não estou falando de pessoas, os seres espirituais da maldade que se levantam contra você. Os nossos inimigos não são pessoas. A Bíblia diz: o seu pão lhe será certo, as suas águas, o pão e a água serão certos. Retirarei as enfermidades do meio de vós. São promessas de nós. Creia na Bíblia. Isso é o que a Bíblia diz. Não importa o que as pessoas digam, não é bem assim. Se a Bíblia diz que é assim e ponto final. Amém? Não tem por que interpretar um negócio desse. Se Ele diz que vai tirar as enfermidades, se Ele vai abençoar o nosso pão, se Ele vai abençoar as nossas águas, creia assim, vai ser assim na sua vida. Uma nova história vai começar. Construa a casa sobre a rocha. As propostas do mundo, elas virão para vocês, mas digam não para o mundo, diga sim para Jesus, e você vai poder viver em segurança em meio ao caos que o mundo está vivendo. Levante suas mãos aos céus. Diga assim: Pai, eu entrego a minha vida e eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu renuncio o meu passado, eu renuncio o pecado e eu me santifico para o louvor e para a glória do Teu nome. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Diga amém. Olha só, nós temos um presente aqui, que é um CD com uma mensagem que fala a respeito da aliança. Alguém já recebeu esse CD da igreja? Quem já recebeu, porque preencheu uma ficha, não precisa preencher de novo. Mas se você não recebeu, preencha uma ficha com o pessoal que está aqui, dos consolidadores, esse povo de verdinho aqui, e você vai receber um presente, tá bom? Pode permanecer aqui mesmo. Se você já preencheu, pode voltar para lá. Se você não preencheu ainda a ficha, fica aqui, você vai receber o presente e nós vamos estar orando por vocês. Enquanto eles permanecem aqui, fica aqui um pouquinho, tá? Para preencher a ficha. Escute bem, nós vamos começar uma jornada de consagração, nos abstendo dos manjares, como nos dias de Daniel. Daniel na Babilônia, ele tinha à disposição dele muitos manjares, mas era um tempo de guerra. Ele faz uma oração, Deus responde a oração, mas a resposta não chega a ele, porque um príncipe da Pérsia impediu. Então ele começa um tempo de consagração. Deus envia reforço, Miguel, um anjo, e a bênção chega até ele. Nós vamos jejuar e orar no tempo de consagração, nos abstendo dos manjares, carne vermelha, doces, refrigerantes e algumas outras coisas deliciosas assim. Temos as informações no banner, está sendo postado. E até o dia 2 de março, quase que a véspera do congresso, aí a gente vai encerrar o jejum, entregando o jejum aqui numa quarta-feira. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, nós temos uma novidade extraordinária, maravilhosa para contar para a igreja. Quantos querem saber? Nós vamos contar no congresso. No congresso. Vai ser algo extraordinário que você vai se alegrar. Quantos querem ir ao congresso? Quem já comprou pulseirinha? Cadê a pulseirinha que eu pedi? Eu pedi para alguém 2 pulseiras. Cadê o capitão? Tem alguma pulseirinha aí? Eu queria dar 2 pulseirinhas. Quem quer ir ao congresso aí? Quem ainda não tem pulseira? Se você tem condições, pague a sua e pague de alguém. Mais bem-aventurado é aquele que dá. Eu sei que algumas pessoas querem ir e não pode. Então nós vamos dar para algumas pessoas. Mas se você pode, não diga, não posso. Não entra no espírito da miséria. Mas eu sei que algumas pessoas não podem. Então nós vamos ajudar, tá bom? Para que todos estejam no congresso. Depois a gente fala sobre isso. Pega comigo depois, tá? O casal aqui, tá bom? Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela oportunidade de estarmos na tua casa e na tua presença. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja guardando cada lar, cada família. Que a bênção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, venha trazendo restituição. Eu abençoo os casamentos. Deus, eu abençoo os filhos.
abençoa os pais, as mães, eu abençoo o órfão, a viúva, o necessitado. Que a salvação brote nas ruas da nossa cidade, e que venha o avivamento sobre a nossa nação, e que o teu nome seja engrandecido. Eu te abençoo, no nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe, uma boa semana para você, até quarta-feira, shalom.